E aí, pessoal, o Grêmio 1, Ipiranga 0. O Grêmio em terceiro na classificação do primeiro turno viu mais uma vez um erro absurdo de arbitragem em uma partida que tinha tudo para ser um mero amistoso, que teve um Grêmio reserva, que nós vamos falar sobre as possibilidades deste Grêmio reserva, que nem mesmo Quinteiros esteve na beira do campo, mas que, mais uma vez, viu esse absurdo de arbitragem. Monsalve precisou ganhar do Ipiranga, do seu marcador e do VAR. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio na tarde deste sábado, em uma rodada que teve alguns absurdos, né? Que nós vamos comentar durante esse vídeo. O Grêmio foi a Erechim, com todos os jogos ao mesmo tempo, e ganhou do Ipiranga. 1-0, gol do Monsalve, jogada individual de muita qualidade dele, um contra-ataque no segundo tempo. Terminou em terceiro, porque o Juventude acabou virando contra um Pelotas que teve 2 jogadores expulsos. Eu vi os 2 lances justamente, o árbitro lá de Pelotas acertou, não teve nenhum problema, pelo contrário, o Pelotas chegou a virar o jogo. E a vitória do Grêmio poderia ser vista como natural, assim. Só que um lance ainda no primeiro tempo, 0-0, bem no início, o Grêmio que começou o jogo com o Grando, com os meninos, uma linha defensiva, teve João Lucas, começou como lateral, foi ele o jogador expulso, aí o Natan, o Gustavo Martins, o Vieri, aí o meio-campo com o Camilo, que também merece um capítulo aqui importante do nosso vídeo, teve Dodi, e aí o PP, que saiu lesionado bem no início do jogo, o Monsalve aberto pela esquerda, o Aravena, que foi muito mal hoje, mais uma vez, e também o Arezo. O jogo bem assim, o contra-ataque estava pintando para o Grêmio, já estava bem no jogo, dominando o time do Ipiranga. E aí uma jogada pela direita, o jogador do Grêmio vai antecipar uma bola e sofre uma falta. Um jogador do Ipiranga bota o pé esquerdo, atinge o jogador do Grêmio que cai por cima de outro jogador e ele se defende com os braços. E ele bate com o antebraço no rosto do jogador e é expulso. O jogador do Grêmio foi expulso em um lance que sofreu falta. E aí, obviamente, que tudo perdeu valor, o jogo ficou, vem cá, o que eles querem fazer com o futebol? Eu vi outros lances, não foi só esse, não. A gente não tem mais a mínima ideia de como o jogo vai ser apitado. A gente não sabe o que vai ser feito no jogo. A arbitragem, a arbitragem no Rio Grande do Sul, ela vai terminar a nossa maneira de ver o jogo. Tudo que a gente já viu de futebol vai mudar. Perdeu a graça. Estragou o jogo. Hoje, esse lance, todos os lances vão ser assim. A gente não sabe o que o juiz vai proporcionar para o jogo. E isso acabou tirando, aí o treinador do Grêmio acabou tendo que mexer na equipe, trouxe para 2 linhas de 4, deixou um mais solto na frente, jogou mais no contra-ataque, aí surgiu o Camilo muito bem, o Dodi fez um bom jogo também, o Monsalve nessas arrancadas foi bem, o Aravena, que foi o jogador substituído, já havia ido mal em uma outra jogada. O jogador tem muita dificuldade na hora de concluir a jogada. Muita dificuldade. O Arezo eu gostei muito. Os 3 principais, Camilo, Arezo e Monsalve. O Monsalve acabou ganhando o jogo em cima do seu talento. Aí depois a gente viu o Kaique entrar, foi legal. Mas fica a ideia de que o futebol precisa conversar. O Grêmio, que até o momento olhou o teatro do time do Inter, todo esse teatro criado aí, como diz o Brum, com rodízio
de protagonistas para falar mal da arbitragem e criar condicionamento, precisa se posicionar. Nem que seja chamar todo mundo e dizer, vem cá, gente, o que vocês estão fazendo? E aqui eu não estou falando de roubo, não é nada disso. Estou falando de incompetência completa, de falta de entendimento de ver um jogo de futebol. Falta de entendimento para ver um jogo de futebol. É sobre isso que eu estou falando. Nós estamos diante de um processo que tá chato de ver o jogo. Por quê? Porque tu não tem a mínima ideia de como vão interpretar. Essa expulsão hoje, ela é uma expulsão de fotografia. Porque em algum momento o braço toca no rosto do jogador de Juventude, do Ipiranga. Se tu para ali, tu te cheira a uma agressão. Mas tu tem que ver que ele foi calçado e ele cai por cima do jogador sem a intenção de machucar. Nem machuca, né? Nem rápido é. Então, sabe, ficou ruim. Ficou ruim. O Grêmio, deste jogo de hoje, se a gente pensar do ponto de vista técnico, o Grêmio agrega algumas qualidades a um grupo que está se reformulando. O Grêmio ficou treinando em Porto Alegre com o Quinteiros, essa foi a alegação do Grêmio. Eu considero errado, eu acho que o Quinteiros tinha que estar lá, por exemplo, para dar exemplo. Mas entendo, eu vi de um modo geral, todo mundo no meu vídeo do YouTube criticou muito a minha opinião, porque acham que ele tinha mesmo que ficar em Porto Alegre. Eu não acho que tinha que ficar em Porto Alegre, e acho que é bom que se discuta isso. Eu acho que ele tinha que dar o exemplo, sobretudo pelo que aconteceu no nosso passado. Mas por outro lado, eu quero ver que Grêmio vai entrar em campo. Nós temos 2 jogos. Nós temos um jogo em Roraima, na quarta-feira, e depois nós temos Grêmio e Juventude na Arena, sábado de tarde. Grêmio e Juventude na Arena, sábado de tarde. E aí nós vamos entender um pouco mais sobre o nosso contexto. O nosso contexto vai ser aí. Porque a partir da semifinal não tem mais o que discutir. O Grêmio pegou, porque não encarou o campeonato em determinado momento como o Inter encarou. O Inter encarou mais seriamente do que o Grêmio, levou os titulares em praticamente todos os jogos. O Grêmio não levou. E um desses jogos que o Grêmio não levou foi o jogo contra o Juventude, que foi basicamente o time de hoje. E agora não. Agora a relação muda e o Grêmio vai, então, para esse enfrentamento com os titulares, um time diferente, para a gente tentar fazer vitória lá. Essa é a nossa realidade e é sobre isso que nós vamos encarar. A semana é decisiva, com jogos decisivos. Um muito longe e o outro na Arena, e depois a gente espera uma semana para ir a Caxias confirmar a vaga, para depois enfrentar o Inter como der. Essa é a realidade e nós temos muita coisa para fazer. Agora é com o Quinteiros. Tá todo mundo à disposição, tá todo mundo aí e o Grêmio tem que jogar bastante. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.